Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Eu desejo que sim, que esteja tudo bem, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Que você e a sua família estejam bem, que o nosso dia hoje seja muito abençoado, em nome do Senhor Jesus. Obrigada, Senhor, por mais uma manhã na sua presença. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de todas as coisas na nossa vida. O nosso coração.
Assim a tua palavra diz: aquele que tem ouvidos ouçam e os que têm olhos vejam. Mas a sua palavra também diz que nem todos estão preparados. Mas nós estamos aqui, Senhor, porque nós estamos preparados e queremos ser moldados, forjados pelo Senhor. Queremos que o Senhor nos molde para sermos servos do teu reino. Nos vemos diante do tribunal do Senhor agora. Todos nós, humildemente rendidos de joelhos na tua presença, Pai, dizendo ao Senhor: Pai, ensina-nos, Senhor, a caminhar com Jesus Cristo, a viver de acordo com tudo que Jesus pediu que fizéssemos, que nos ensinou, que o amor de Jesus transborde em nós de maneira que a nossa consciência nos leve aos caminhos de Jesus, sem julgamento, e sim com acolhimento. Nós não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para acolher todo aquele que precisa, todo aquele irmão fraco na fé. Nós estamos aqui para isso, Senhor. Abençoe as nossas mãos, Pai. Abençoe as nossas mãos, Senhor. Que nas nossas mãos haja fogo do Teu Espírito Santo. Ramanda Rabayashi Canta Rabas. Que as nossas mãos abençoem. Em nome de Jesus, que as nossas mãos acolham mais, doem mais. Em nome de Jesus, Pai. Declaramos que toda honra e toda glória é do Senhor e nós não merecemos nenhuma faísca da sua glória, Pai, porque ela é toda do Senhor. Que o seu bálsamo nesse dia, Pai, cele todas as enfermidades da alma que doem, feridas da alma que ainda sangram. Que o sangue de Cristo vem passando e selando essas feridas. Todas as renúncias que sejam feitas no nome santo e poderoso de Jesus. Renuncie tudo aquilo que não presta mais para você. Tudo aquilo que não combina mais com a vida que você está buscando com Jesus. Renuncia. Renuncia em nome de Jesus. Coloca no altar de Deus. Pede ao Senhor que te ajude para que você não volte mais a pecar, que você não cometa mais essas iniquidades, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós colocamos no teu altar todos os nossos pecados conscientes e inconscientes e o que nós não nos lembramos. E te pedimos perdão, Pai. Perdão, Senhor. Se por esses dias deixamos de fazer algo que nós sabemos que podíamos ter feito para ajudar alguém. Perdão, Senhor, por palavras ásperas que falamos a alguém e nós sabemos que não precisava ter sido dessa forma. Perdão, meu Pai, por nós termos virado o rosto para aquele que precisava de ajuda. Perdão, Senhor. Perdão por não termos mais, por não arrumarmos tempo, Senhor. Não nos organizarmos no nosso tempo para estarmos mais na sua presença. Perdão, Senhor. Nos perdoa, meu Pai. Vai colocando todo o seu pedido de perdão ao Senhor no altar dele. Nós estamos diante do Pai. Nós estamos diante do altar do Senhor. Perdão, Senhor. Me perdoa, Senhor. Perdoa cada um dos que estão aqui, Pai. Nós estamos rendidos na sua presença. Toca cada um de nós. Toca-nos, Senhor. Capacita-nos, Senhor. Purifica-nos, santifica-nos, Senhor. Leva-nos para mais perto do Senhor, porque é esse o lugar que nós queremos estar. Obrigada, Espírito Santo de Deus, porque a sua presença sempre nos traz a paz que Jesus nos prometeu, a paz que excede todo o entendimento.
nos colocando no caminho certo, mesmo que o dia seja difícil. O Senhor faz isso com a gente e respeita o tempo de maturidade espiritual de cada um de nós. Obrigada, Espírito Santo, por nos ajudar em tudo que nós precisamos, através do poder do nosso Deus, em nome de Jesus Cristo. Toda honra e toda glória do Senhor, Pai. E nessa manhã, junto de todos que estão aqui, prontos para te ouvir, é isso que eu oro, te peço e declaro, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Obrigada. Amém? Ó, meu amigo chegou. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor abençoe todos vocês que estão de coração aberto para mais uma manhã na presença do Senhor. Bom dia a todos. Deusirê, Janaína, Mi, Terezinha, Dilma, Elaine, Damiana, Dani, Aleide, glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nosso Senhor. Bom dia, Silvia, Esther, Cleoacir, aleluia, Dias, Estela, Lavanda, Oliveira, aleluia, louvado seja o nosso Senhor. Bom dia, Tamires, Eneida, Luliane, bom dia, Elaine, a paz do Senhor Jesus, que nós tenhamos um dia de paz, um dia onde o Senhor possa nos conduzir ainda mais, totalmente, em nome de Jesus, amém? Então nós estamos no livro de 1 Coríntios, hoje vai ser o capítulo 2, e Paulo aprofunda ainda mais o contraste entre a sabedoria humana e a sabedoria espiritual, que é a sabedoria divina, que é a sabedoria de Deus. Ele mostra que a mensagem da cruz não é uma filosofia humana, não é, mas é uma revelação do Espírito Santo. É uma revelação do nosso amigo, querido amigo Espírito Santo, compreendida apenas por quem é espiritual, por quem já está em um nível espiritual, com o Senhor Jesus, caminhando com Jesus, desejando cada dia mais a presença do Senhor. Essa revelação só é compreendida por quem já está querendo mergulhar nas águas com o Senhor, águas mais profundas. Quando as pessoas entendem que a água no tornozelo não está dando mais, que precisa ir mais profundo. Paulo afirma que pregou com muita simplicidade, pregou com temor e dependência. Paulo sempre deixou muito claro para nós a dependência dele do Senhor, o tempo todo. Paulo sempre foi muito dependente de Deus, muito dependente daquilo que o Senhor colocava ele, aonde ir, como pregar, de que maneira falar, com cada um dos povos por onde ele passou. Ele dependia do poder de Deus na vida dele, para levar o Evangelho, para fazer tudo aquilo que o Senhor desejou que ele fizesse, assim ele fez. Então, por que Paulo afirma que assim ele fez? Para que a fé dos crentes não se apoiasse em palavras bonitas, mas no agir do Espírito Santo. Nós não podemos nos apoiar só em palavras bonitas, nós precisamos desejar o agir do Espírito Santo. Entende que, olha só, Deus, ele não pode ser para você aquilo que as pessoas falam só. Não. Deus tem que ser para você quem ele se apresenta para você. Porque você ouve as pessoas falarem, por exemplo, vamos lá, você está aqui comigo na presença do Senhor. Você tem facilidade de entender como o Senhor fala com você através da minha vida. Estou dando um exemplo. O Senhor fala com você e você tem facilidade de entender. Mas o Senhor, Deus, não pode ser para você só o que você ouve aqui. Ele tem que ser mais.
tem que ter fogo no seu coração queimando por mais fome e sede da palavra, para que você busque a presença do Pai no seu secreto e assim ele se revele mais para você. Que quando você entra em um jejum e uma oração por um propósito, Deus te entrega, mostrando para você o poder dele sobre a sua vida e dizendo assim: filha, filho, eu me agrado do que você está fazendo. Eu recebo o seu sacrifício como uma oferta agradável. Entende? Nós precisamos viver pelo agir do Espírito Santo de Deus na nossa vida, o tempo todo. Quantas pessoas antes nunca fez um jejum e aí começaram uma vida jejuada nesse ministério mesmo e já estão passando por tanta transformação porque está vivendo o poder de Deus na vida, na família, nos negócios. Porque o Senhor se agrada daquele que se entrega de todo o coração para Ele. Amém? Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Vamos ler então o versículo 1 para iniciar, quando vai falar a mensagem a respeito do Cristo crucificado, tá bom? Quando diz assim, ó: meus irmãos, quando fui anunciar a vocês a verdade secreta de Deus, não usei palavras nem grande sabedoria. Não usei muitas palavras e nem grande sabedoria. Porque quando estive com vocês, resolvi esquecer tudo, a não ser Jesus Cristo e principalmente a sua morte na cruz. Então aqui, Paulo deixa muito claro já logo no início que ele rejeita a eloquência grega ou filosofias cativantes, tá? Que é o quê? É a performance em falar, como que é a palavra? É a performance, a pessoa que entra e tem facilidade de falar a palavra e tem toda aquela performance em cima do púlpito. Não, aqui ele já começa rejeitando, né? Ele já inicia dessa forma. E porque ele sempre deixa muito claro que a mensagem era simples e direta, assim como Cristo crucificado. O objetivo é um só, o foco é um só. Tudo que nós somos hoje, pelo perdão que nós recebemos, é pela morte da cruz de Jesus. Não tem como sair desse foco. Não tem outro. Não é palavras bonitas e nem muitas palavras. Não, o foco sempre é Jesus Cristo, que vai tocar no coração daquele que não crê, tá bom? Aí ele diz assim, ó: quando visitei vocês, eu estava fraco e tremia de medo. O meu ensinamento e a minha mensagem não foram dados com a linguagem da sabedoria humana, mas com provas firmes do poder do Espírito de Deus. Portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então aqui, olha só, Paulo não buscava convencer pela inteligência, mas ele sempre colocava para levar o convencimento às pessoas através do poder da cruz. Sempre. Quando ele diz assim, ó, no versículo 3 e 4, e foi com franqueza, temor e com muito tremor, ele esteve entre eles. Paulo esteve entre aquele povo. Então ele fala que a mensagem dele sempre vai consistir na demonstração do poder do Espírito Santo e não através da sabedoria humana. Porque a sabedoria humana, sem a sabedoria divina, não vale nada. Porque o Espírito Santo de Deus, ele tem que vir e agir, entende? O Espírito Santo de Deus, ele precisa de espaço, ele precisa de um coração humilde e quebrantado para que haja o derramar do Espírito Santo e o poder dele se manifeste aonde quer que seja, na comunidade, em uma igreja, em um culto dentro de casa.
Nós precisamos deixar o Espírito Santo agir, não atrapalhar o agir do Espírito Santo. Então, Paulo aqui no versículo 3 e 4, no 4 e 5, né? Ele reconhece a fragilidade dele e a dependência total do Espírito Santo. E nós precisamos guardar isso. Nós também dependemos do Espírito Santo para tudo. Nós não somos capazes de fazer nada sozinhos. Ele coloca também que a eficácia da pregação está no poder do Espírito Santo e não no carisma do pregador. Entende que muitas vezes quando nós vamos em um culto e você já está mais posicionada no Senhor, você já teve experiências com o Senhor Jesus, na sua intimidade com o Espírito Santo de Deus, e aí você vai numa pregação, quando o Espírito Santo está muito presente no ambiente, o seu espírito se conecta com aquela palavra. E quando termina, você fala, nossa, já acabou. Nossa, a hora passou muito rápido, podia ter mais. Mas quando o Espírito Santo não está presente na palavra que está sendo dita, porque aí é só palavras e não há presença, e você já é sensível para sentir, você fica toda hora olhando no relógio. Nossa, está demorando hoje o culto. Nossa, que culto comprido. É porque o seu espírito não encontrou a presença do Espírito Santo na palavra que está sendo colocada. Então, quando você começa a ter esse discernimento espiritual, você começa a se blindar mais de muita coisa, de não receber toda a palavra declarada sobre a sua vida. O Senhor vai te tratando, o Espírito Santo vai te moldando, vai abrindo o seu coração, vai te tratando, vai curando as suas feridas, Ele vai abrindo os seus olhos, entende? E tudo bem, nós precisamos respeitar e não julgar, nós não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para nos proteger e caminhar com Jesus, amém? Nós não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para acolher os mais fracos na fé. Nós estamos aqui para entender, porque eu disse isso para vocês, porque Paulo disse, não são palavras bonitas e nem muitas palavras que vai trazer o que precisa ser entregue, mas sim a presença do Espírito Santo, a sabedoria divina, conectada à sabedoria humana. Então quem está pregando precisa estar conectado com o Espírito Santo, precisa ter uma vida de santidade. Aquele que não tem uma vida de santidade não consegue deixar o Espírito Santo fazer morada. Da mesma boca não pode sair bênçãos e maldição. Entende? Uma fonte, ela vai jorrar só água doce. Não tem como da mesma fonte jorrar água doce e água salgada. Entende? Então, comecem a deixar o Espírito Santo agir na sua vida de forma que você tenha esse discernimento. E não julgue, só se cuide. Como assim, pastor? Ainda não estou entendendo o que a senhora está falando. Vamos lá. Se você está nesse culto, onde você está inquieta para ir embora, porque o seu espírito não encontrou a presença do Espírito Santo, e se acontecer nesse culto de você receber uma palavra, sabe aquela palavra que alguém fala, olha, você assim, 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 não receba. Não é que você falar, não recebo, não é isso, deixa a pessoa falar. Mas você não fala amém, e nem eu recebo. Entende? Faz silêncio. E depois você ora e pede a Deus, Senhor, se foi o Senhor quem falou comigo, eu recebo. Mas se não foi o Senhor, eu rejeito, repreendo, em nome de Jesus. Amém? Você está tendo um cuidado com a sua vida diante de Jesus. Tá? O versículo 5 traz para nós quando diz assim, ó.
Portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. É o que Paulo mais fala pra gente. Desde ontem ele está falando isso. Uma fé sólida. Qual é o objetivo aqui? Uma fé sólida que não se abala com argumentos humanos, porque está firmada no poder divino. Então, quando a sua fé está firmada no poder divino, nada te abala. Nenhum culto como esse que eu acabei de falar. Um culto onde você percebe que o Espírito Santo não está presente, não te abala, você vai só se proteger. Entende? Porque isso tem e muito. E não é pouco. Tá bom? Por isso nós precisamos orar pelos nossos líderes, pelos governantes, pelas autoridades desse país, pelas autoridades das igrejas. Nós precisamos orar para que toda potestade, todo principado, toda hostes do mal caia por terra, perca suas forças, porque maior que tudo isso é o poder de Jesus, é o poder do nosso Deus, é o nome de Jesus. Entende? Obrigada, Jesus. Versículo 6 diz assim, ó. A sabedoria de Deus. Porém, para os que são espiritualmente maduros, anunciamos uma mensagem de sabedoria. Mas não é uma sabedoria deste mundo, nem a dos poderes que o governam e que estão perdendo o seu poder. A sabedoria que anunciamos é a sabedoria secreta de Deus, escondida dos seres humanos. A sabedoria que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, já havia escolhido para a nossa glória. Obrigada, Jesus. Versículo 8 diz assim: nenhum dos poderes que agora governam o mundo conheceu essa sabedoria, pois se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o glorioso Senhor. Porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Glórias a Jesus. Obrigada, Jesus. Pode grifar. Para você que gosta de grifar o versículo 9, o meu já está grifado. E o versículo 7. Vou falar para vocês sobre isso. Depois a gente continua lendo. Para que vocês tenham um derramar do Espírito de forma poderosa na vida de vocês. Olha só. O versículo 6 diz que, entretanto, falamos da sabedoria entre os que já têm maturidade. Foi isso que Paulo trouxe. Mas não da sabedoria que era ou dos poderosos dessa era, entende? Não, não é. Há uma sabedoria verdadeira. Mas essa sabedoria verdadeira é para os maduros em Cristo. É para os que estão posicionados com o Senhor Jesus. É para aqueles que estão firmados com Cristo, em espírito e em verdade. Essa sabedoria, ela não é reconhecida pelos poderosos desse mundo que estão passando. Não, não é. A palavra de Deus deixa isso bem claro, muito claro. O versículo 7 nos traz que a sabedoria divina é misteriosa. Sim, são os mistérios de Deus. Mistérios que são mistérios. E aquele que crê, vive. E o que fica buscando razão, uma lógica, não consegue viver, porque a sabedoria de Deus age contrário à lógica humana. É assim que Deus faz. É assim que o Senhor age. É o contrário. O Evangelho, Paulo diz que o Evangelho era um mistério escondido. Agora é revelado por Deus. Foi planejado desde a eternidade, não inventado agora. Deus planejou todas as coisas. Ele é Deus. Ele é o Criador de tudo isso.
Deus preordenou antes do princípio de todas as coisas para nossa glória, tudo o que aconteceria. E sobre a ignorância dos líderes do mundo, que fala no versículo 8. Nenhum dos poderes que agora governam o mundo conheceu essa sabedoria, pois se a tivessem conhecido não teriam crucificado o glorioso Jesus, nosso Senhor. A crucificação de Jesus prova que o mundo não reconheceu a verdadeira sabedoria. Eles crucificaram o próprio Senhor da glória, por ignorância, por falta de conhecimento, por poder, por medo de perder posição, lugar, hipocrisia. Eles conheciam muito bem a profecia. E toda a profecia dos profetas do Antigo Testamento apontavam para Jesus, mas ainda assim, eles não quiseram acreditar. Então, todavia, como está escrito, o que Deus preparou, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Ele trouxe aqui, Paulo trouxe uma citação de Isaías 64:4. Deus tem coisas maravilhosas que excedem a imaginação humana para cada um de nós, para todo aquele que crê, para todo aquele que serve o Senhor de todo o seu coração, para todo aquele que faz com que da sua boca só saia palavras de bênçãos e não de maldição, que só saiam palavras que agradam o coração do Senhor e não palavras de imoralidade sexual desse mundo. Não tem como misturar, entende? Porque tudo aquilo que você fala, o teu coração sente. Se você faz uma resposta grosseira com alguém, se você, por um desequilíbrio, solta palavras ásperas, solta palavrão, o teu coração sente aquilo que você falou. Se você é cristã de verdade, o teu coração chega a espremer. É como se o Espírito Santo espremesse assim, falasse assim, para com isso, o que você está fazendo? E aí na hora você cai em si e se arrepende. E pede perdão ao Senhor, e pede perdão para a pessoa. Mas tem aqueles que não, tem aqueles que continuam falando palavras de imoralidade sexual, de palavrão e o coração está gerando aquilo, entende? Porque o que você fala, você gera. A tua boca fala do que o teu coração está cheio. Então o teu coração está cheio do quê? De bênçãos? Ou está cheio de coisas contrárias? Examine-se a si mesmo. Não tenha medo do que o Senhor pode fazer na sua vida quando você decidir viver a vida que Ele te fez para viver. Deus é o nosso Pai provedor. Ele provê tudo, todas as coisas. Ele te usa, te capacita, te purifica, te santifica. Sempre que você se coloca à disposição dele, que você se demonstra ser dependente dele, entende? Deus quer a sua dependência dele. Mas não tem como viver com um pé no reino e um pé no mundo. Não tem como. O seu coração precisa gerar as coisas do reino. Amém? Em nome de Jesus. Ainda que no versículo 8, Paulo traz que isso não é apenas um futuro, não é só para o céu. Quando diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu. O que Deus preparou para aqueles que o amam. Isso começa a ser revelado já, agora, na sua vida, na minha vida e na vida de todo aquele que ama o Senhor e crê. Amém? Obrigada, Jesus.
versículo 10 diz assim, ó: Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. E quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito conhece tudo a respeito dele. Não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus para que possamos entender tudo o que Deus tem nos dado. Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim, explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito e, de fato, nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucuras para essa pessoa, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. A pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas, porém ela mesma não pode ser julgada por ninguém. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus, pela palavra dessa manhã. Declaramos que o Senhor é santo, 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 santo. Obrigada, meu Deus. O que nós vemos aqui? Sobre a revelação pelo Espírito. Quando nos trouxe aqui no versículo 10 e 11, que disse para nós, Deus se revelou a nós por meio do Espírito Santo. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. O Espírito Santo estava com o Senhor Deus, nosso Pai, na criação do mundo. Nós já vimos isso, já lemos sobre isso. O Espírito Santo sempre esteve com Deus. Ele não foi trazido, ele não foi criado só quando Jesus subiu aos céus. Não. Muitas pessoas pensam assim, mas não. O Espírito Santo estava na criação, ali junto com Deus, nosso Pai, criando todas as coisas. O Espírito Santo é quem revela as verdades ocultas de Deus para nós. É o Espírito Santo dele que nos revela, que se apresenta para você naquele momento que você se coloca na presença de Deus e você coloca seu joelho no chão, ou senta ali no teu cantinho, ou senta na tua mesa e ali você se derrama e você ora e você medita e você chora, o Espírito Santo te visita e você ora em línguas. Ali o Espírito Santo se apresenta para você. Ali você conhece o poder de Deus no seu secreto. Só o Espírito Santo conhece os segredos do Pai. Só o Espírito Santo pode revelar a você aquilo que Ele quer que seja revelado e a quem Ele quer que seja revelado, entende? O Espírito Santo escolhe a quem Ele quer revelar. Por isso, uns são profetas, outros não. Uns são profetas de ofício, outros são profetas porque Deus quis usá-los somente naquela hora. E tem muitos. Boca de Deus. Entende? É com Deus. É sobre isso. Quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que está nele? É essa pergunta que está nas Escrituras Sagradas. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que está nele? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Se eu ficar de frente para você, eu sou humano.
Você também. Eu não conheço seus pensamentos, porque eles estão em você. Eles são seus, a não ser que você me fale. Entende? Assim são os pensamentos de Deus. São os pensamentos de Deus. Só o Espírito de Deus os conhece. Então, o Espírito Santo de Deus revela os pensamentos de Deus a quem ele escolhe. A quem tem uma vida de jejum e oração. Quem é posicionado, quem serve o reino. Aquele que crê em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Entrega a vida a Jesus para que Jesus o conduza em todas as coisas. É dependência total do Senhor. Entende? Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, assim diz as Escrituras, mas o Espírito procedente de Deus. Nós recebemos o nosso Espírito de Deus, para que a gente possa entender as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Já parou para pensar nisso? Deus nos dá gratuitamente todos os dons. Ele não cobra nada a nos entregar dons. E são muitos os dons, lembra? Dom de acolher, dom de levar alegria, dom de evangelizar, dom de profetizar, dom de cura, dom de libertação. E são tantos, Senhor. Ele te entrega tudo gratuitamente. Os crentes têm o Espírito Santo. Por isso podem compreender todas essas bênçãos divinas. Entenda que a linguagem do Espírito Santo vem do Espírito Santo. A mensagem vem do Espírito Santo e é compreendida por quem é espiritual. Quem não é espiritual não vai entender. Se você convida alguém pela primeira vez para ir na sua igreja e aí chega lá, é um culto poderoso e todos começam a orar em línguas e o Espírito Santo começa a visitar alguns, aquela pessoa não vai entender nada do que está acontecendo. Porque ela ainda não está no nível espiritual que você está, entende? Então essas coisas são compreendidas por quem vive no Espírito, por aquele que crê. Eu lembro que a primeira vez que eu convidei a minha irmã mais nova para ir na igreja, quando ela se assentou na cadeira, eu passei rapidamente para ela tudo o que poderia acontecer para que ela não ficasse perdida. E passei todos os comandos para ela. Então faça isso quando você convidar alguém para ir na sua igreja. Eu lembro que eu expliquei assim para ela assim, Gabi, se quem está falando a palavra, falar uma palavra que te toca e você recebe, você levanta a mão, né? E fala, eu recebo em nome de Jesus. E aí eu fui explicando para ela por quê, porque senão ela ia ver todo mundo ali levantando a mão e ela não ia entender nada. Minha irmã querida, muito rapidamente entregou a vida para Jesus. Entendeu o caminho da verdade. Louvo a Deus pela vida dela. Glorifico ao Senhor. Espero um dia toda a minha família estar rendida aos pés do Senhor em nome de Jesus. Entende que trata-se de uma linguagem espiritual? Não é filosofia. Não é lógica. É linguagem espiritual. Entende? Obrigada, Jesus. O versículo 14 traz para nós assim, Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito e, de fato, nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucura para essa pessoa, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito, porque estão ligadas às coisas do mundo, estão ligados à obra da carne, ao pecado, à imoralidade sexual. Entende? É loucura.
Eles vão sempre achar que é loucura, até o dia em que o Espírito Santo visitar essa pessoa. O homem natural, ele vive sempre segundo a lógica humana. Sempre. Por quê? Porque a lógica humana está ligada na terra, às coisas desse mundo. E as obras da carne, quem governa é Satanás e seus demônios. Onde traz cegueira espiritual para muitos, resistência, dureza de coração, falta de discernimento. E o homem espiritual é quem tem o Espírito de Deus. Ele vive guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ele vive guiado pela verdade da palavra. Entende? E não pelas suas emoções e pelas suas necessidades. Não. Ele vive guiado pela verdade do Evangelho. Só quem é espiritual pode discernir e compreender o Evangelho. Quem não é espiritual não consegue discernir o Evangelho. Ele lê e é tudo vazio. Não faz sentido, as palavras não trazem entendimento para quem não é espiritual. Até o dia em que a pessoa resolve, sim, ser espiritual, se arrepender dos seus pecados, sair das obras da carne, né? Renunciar aos seus pecados, confessar a Deus. Sim, aí ele dá o início, o passo de fé a Jesus, entregar a vida a Jesus. O discernimento espiritual, ele vem com o nosso posicionamento. Se você não tiver posicionado, ele não tem como vir. Ele não vem. O crente tem discernimento espiritual quando ele busca em espírito e em verdade. O crente de verdade, tá? Não é o morno, não. Não é aquele que só coloca o corpo na cadeira para cumprir protocolo de domingo, não. É o crente de verdade mesmo. É aquele que vai no culto, que serve ao Senhor, que tem uma vida de jejum e oração. É aquele que se prostra e se rende diante do Senhor, que se arrepende quando cai em erro, em pecado. Crente de verdade. Ele tem discernimento espiritual. Ele não é refém de aprovação humana. Não é. Isso é liberdade. Entende? A libertação é liberdade de viver o Evangelho do Senhor Jesus. Mente de Cristo. Capacidade de pensar com valores, o coração e a visão de Cristo. Quando a nossa mente é como a mente de Cristo, os nossos valores são diferentes. O nosso coração começa a estar em outro lugar. E nossos olhos começam a ver como os olhos de Jesus. Amor em tudo. É como sermos batizados de amor. Você começa a amar todos sem distinção, sem julgar. Você não consegue mais falar mal das pessoas. Você não consegue, o teu coração não deixa. Pelo contrário, se você vê que aquela pessoa está passando por um problema, uma dificuldade, você busca em Deus uma maneira de ajudar aquela pessoa a se levantar e sair daquela vida miserável que ela está. Não só miserável de alimento, não é isso, mas espiritual também. Entende? Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus. O versículo 16 termina de uma maneira muito colocando cada um de nós no nosso lugar. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa. Quem é espiritual discerne todas as coisas. Ele mesmo por ninguém é discernido. Assim diz a palavra. Nós temos a mente de Cristo quando nós permitimos que o Senhor nos guie totalmente. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Se você acha que você ainda não tem, busque a presença.
Busque ter mente, coração e olhos do Senhor Jesus Cristo. Busque viver totalmente dependente dele. Se a sua mente vive cheia de pensamentos contrários ao governo de Deus, ao reino de Deus, peça ao Senhor que te ajude, se blinde, revista-se das armaduras de Efésios 6 o tempo todo, até que pare esses pensamentos contrários, porque são flechas, e se você está recebendo é porque existe brechas, e se existe brechas na sua vida, procure fechá-las. Quais são as brechas que você tem hoje? Você vive uma vida de mentira? Você conta muita mentira? Sai dessa vida em nome de Jesus, repreende, tira isso. Tem uma vida livre. Mentir para quê? Para se colocar em um lugar onde você verdadeiramente não está e isso te trazer sofrimento? Mentir para quê? Para depois a verdade ser revelada e você ficar revoltado porque a verdade foi revelada? Tá errado. Fala a verdade logo de uma vez. Fala o que você sente e aquilo que é verdade, pautado na palavra. Entende? Seja de verdade. Porque se você se reveste do cinturão da verdade e não vive uma vida de verdade, então você está praticando hipocrisia. Porque quando nós nos revestimos da armadura, o cinturão da verdade está lá. Entende? Sai dessa vida de mentira, fecha as brechas. Você está devendo para as pessoas? Coloca no altar do Senhor, na tua intimidade com Deus, Pai. Em nome de Jesus, eu confesso ao Senhor que eu estou com dívidas. Eu devo para pessoas comuns, a tia do bairro, o tio da padaria, eu devo para a mulher da loja de roupa, eu devo no banco. Eu estou aqui confessando para o Senhor todos os meus pecados na minha área financeira, porque eu quero que o Senhor blinde a minha vida para que eu me levante nessa área. E o desejo do meu coração é fechar todas as brechas financeiras da minha vida para que Satanás não haja mais, para que Satanás não tenha legalidade mais na minha vida financeira. Me ajuda, Pai, em nome de Jesus, me ajuda. Eu preciso fechar essa brecha, eu preciso me levantar na vida financeiramente. E aí então você colocou no altar do Senhor, então você consciente, todo recurso que te entra, você começa a direcionar a pagar as pessoas. Comece a pagar as pessoas que mais precisam, as pessoas mais simples, mais humildes. Depois você paga os bancos. Os bancos, de qualquer forma, eles já vão ter te negativado. Entende? Mas as pessoas simples e humildes confiaram em você, te deram a credibilidade. E você já parou para pensar que elas podem estar passando dificuldade por aquele valor que você deve? Isso é uma brecha tremenda para Satanás fazer uma bagunça na tua vida financeira. Para ele fazer o dinheiro todo que entra na sua vida ir por água abaixo e você nem vê aonde vai. Vai em remédio porque você vive doente ou a sua casa vive doente. Vai no teu carro que vive quebrando. Um problema de vazamento de água que dá na sua casa que você não esperava. E por aí vai. É assim que Satanás e seus demônios agem. Quando a nossa vida financeira tem brecha, porque nós estamos vivendo fora do que a palavra pede para que a gente viva. Entende? Dá satisfação. Chamar a pessoa da loja ou da quitanda, da onde for, e falar: olha, eu sei que eu devo para você, então eu me comprometo a te dar R$20 por semana, que seja, eu tô falando um valor aqui porque é o valor que veio, mas eu quero acertar com você. Primeiro eu quero te pedir perdão, realmente eu passei por um momento de dificuldade, a humildade aí sendo derramada na tua parte, reconhecimento do erro, tudo isso vai tirando força dos demônios na tua vida,
humildade, reconhecimento do teu erro, porque você está reconhecendo que você é fraco, que você é falho, que você é vulnerável. Você não é poderoso. Poderoso é só Deus. Nós não temos esse poder. Entende? Nós somos dependentes. Então eu quero acertar com você. Se não for por semana, ó, todo vale pagamento, eu tô aqui. Dê satisfação, porque a hora que você dá satisfação e se compromete, você arranca o cajado da mão de Satanás e fala: chega, acabou com essa palhaçada na minha vida. Você não vai mais sambar na minha vida financeira, não, porque agora eu vou me organizar. Porque o Senhor, o Deus que eu amo, aquele que eu sirvo, tá comigo. E eu não saio nunca mais de perto dele, porque eu vou viver a palavra em nome de Jesus. É isso que você tem que declarar na sua vida. Para que você receba todo esse discernimento espiritual. Para que você receba os dons de Deus sobre a sua vida. Para que a verdadeira sabedoria de Deus esteja com você, para que você aprenda, para que você saiba administrar o dinheiro que entra na sua vida. Entende que o dinheiro é mamon. É o único Deus que Jesus coloca. Você não pode servir a dois deuses. Você não pode servir ao Senhor e ao dinheiro. Você não pode servir a Deus e a mamon. Não dá. Se você abre brecha para o dinheiro mandar na sua vida e deixar o dinheiro fazer uma bagunça, você está deixando Satanás e seus demônios fazer uma bagunça na sua vida. Abre os seus olhos para isso. Em nome de Jesus, seja fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas. O dinheiro que você devolve no altar, você está devolvendo, você não está fazendo dívida, não. Você está devolvendo aquilo que o Senhor te abençoou. E no altar, o seu dinheiro é santificado, é purificado. O sangue de Cristo lava todos os seus recursos financeiros. Acorda para isso. E aí Satanás não tem poder de mexer nas suas finanças. Porque o Senhor protege as suas finanças. Vocês precisam entender que dinheiro é sangue no mundo espiritual. Dinheiro é sangue no mundo espiritual. Jesus foi vendido por 30 moedas. O dinheiro fez com que o sangue de Cristo escorresse naquela cruz. Jesus foi vendido por moedas, dinheiro, entende? E você vai ficar retendo dinheiro que é de Deus? E Jesus diz: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, ou seja, pague os seus impostos e dê a Deus o que é de Deus. E você vai continuar agindo contra a palavra? E aí você reclama porque a sua vida financeira está uma bagunça e não se firma? A culpa é sua, você que escolheu, não é culpa de Deus. Entendam isso. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. A verdadeira sabedoria cristã não é sabedoria do mundo, mas é uma revelação espiritual que vem do Espírito Santo. Guarda isso para você. E essa sabedoria não pode ser acessada pelo intelecto humano sozinho. Não, não pode. Mas pela fé, pela submissão, pela comunhão com o Espírito Santo, pelo seu momento de intimidade com Ele. A pregação não depende da eloquência. Mais uma vez, Paulo diz isso. Mas do poder de Deus que transforma a vida das pessoas. É o poder de Deus que transforma a vida das pessoas e não palavras bonitas ditas no altar. É o poder de Deus, porque quando você ouve, você busca Deus e Deus dá aquele poder, derrama o poder dele sobre a tua vida através de um milagre. Entende? Através de uma porta que se abre, que você está esperando há tanto tempo. De tudo que nós ouvimos aqui hoje da palavra, o que nós podemos aplicar no nosso dia hoje, na nossa vida, no nosso dia a dia, sobre o Evangelho, é focar na cruz. E não nas técnicas de persuasão ou de atrativos humanos. A fé deve ser no poder de Deus e não nas coisas desse mundo. Esse é o nosso foco do Evangelho, a cruz do Senhor Jesus. É a morte de Jesus na cruz, amá-lo, honrar, dar glórias, adorá-lo.
viver no Evangelho, viver o que a gente lê, viver o que a gente acredita. A nossa vida espiritual, buscar comunhão com o Espírito Santo todos os dias para entender a palavra e viver por discernimento espiritual. Amém? Obrigada, Jesus. Sobre a nossa mentalidade, a nossa mente, nós precisamos desenvolver na nossa mente a mente de Cristo, um estilo de pensamento moldado por humildade, serviço, compaixão, obediência. Essa é a mente do nosso Senhor Jesus Cristo. Humildade, serviço, compaixão e obediência. Todo pensamento contrário a isso está vindo de flechas inflamadas. Satanás lançando flechas e você pegando as flechas. Então rejeita, repreende. Declara quem você é. Você sabe quem você é. Você é filha, você é filho. Nós somos filhos de Deus. Rejeita. Por que você tem preguiça de rejeitar? Tem pessoas que têm preguiça de rejeitar. Acha que, deixa assim, tá bom. Para com isso. Não tá bom, não. Daqui a pouco você tá em depressão de tanta flecha contrária que recebe. Começa a acreditar nas coisas contrárias àquilo que Deus prometeu para sua vida. Se levanta. Caídos são os demônios. Eles são os caídos do céu. Nós não. Amém? Em nome de Jesus. E o discernimento. A nossa vida hoje, para viver no discernimento que nós lemos aqui na palavra. Não se deixe levar pelos valores humanos. Esse já é o primeiro passo. Não se deixe levar pelos valores humanos. O homem espiritual vê além das aparências. E ao julgar, julga tudo com muita sabedoria, sempre com o intuito de ajudar, com o intuito de acolher, de trazer aquela pessoa para mais perto de Cristo. Entende a diferença? Presença para que o Senhor derrame sobre a nossa vida o discernimento espiritual. Que o nosso espírito esteja conectado com o Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. Que nós tenhamos mente, olhos e coração como o do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Que os nossos pensamentos sejam bons, Pai, para que nós possamos entender todos os planos que o Senhor tem para a nossa vida. Que os nossos olhos sejam bons como o do nosso Senhor Jesus,
nosso amado Senhor, para que o nosso corpo seja cheio de luz, que por onde caminharmos, ali haja um ponto de luz a andar, e não mais somente o nosso corpo, Pai, em nome de Jesus. Que o nosso coração seja humilde e quebrantado como o do Senhor Jesus. Que nós tenhamos amor por todo aquele que precisa de ouvir a Tua palavra, por todo aquele que precisa ser acolhido, sem distinção, sem escolher a quem ajudar. Que o nosso coração, Senhor, veja a Tua obra em tudo na nossa vida. Que nos dias difíceis, Senhor, nós possamos nos apresentar ao Senhor com o nosso coração limpo, com o nosso coração tranquilo, cheio de paz. Obrigada, Pai. Obrigada, meu Deus, pela Tua presença, por tanto que o Senhor tem feito por cada um de nós. É dia após dia. Dia após dia o Senhor vai nos tratando, o Senhor vai nos transformando, o Senhor vai nos moldando à imagem do nosso Senhor Jesus. É assim que nós queremos viver. É dessa forma que nós queremos viver, moldados ao nosso Senhor Jesus. Termos as características do nosso Senhor Jesus Cristo. Faz da nossa vida, Pai, o Teu querer. Que a Tua vontade seja feita na nossa vida e não a nossa. É isso que nós te pedimos e te damos total liberdade, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nos guie por todo esse dia de hoje. Nos conduza diante das nossas decisões, das responsabilidades que temos nesse dia. Nos conduza diante de todas as conversas que ainda teremos com pessoas nesse dia de hoje. Mortifica todas as nossas vontades da carne, Pai. Que as nossas emoções e os nossos sentimentos sejam mortificados para que o Senhor haja através de nós durante todo esse dia de hoje. Que essa palavra fique guardada, cravada no nosso coração. Nós não somos nada sem o Senhor. O nosso intelecto humano não serve para nada se a sabedoria do Senhor não estiver junto de nós. Por isso, Pai, nessa hora eu te peço, em nome de Jesus, derrama, Senhor, a sabedoria divina do Senhor sobre nós. Derrama, Senhor, derrama em nome de Jesus. Que a sabedoria do Senhor venha de forma abundante na vida de cada um de nós, para que assim nós possamos agir de acordo com a Tua vontade, Pai, e viver os planos do Senhor na nossa vida, que nós sabemos que são planos de bem, são planos melhores do que os nossos. São esses os planos que nós queremos viver, Senhor. Espírito Santo, repreende-nos quando errarmos, repreende quando estivermos a fazer uma ação que não nos cabe mais, que não combina mais com a vida que nós estamos buscando. Nós te damos liberdade para isso. Meu Pai, abençoe a nossa família. Protege, Senhor, a nossa família, a nossa vida, os nossos negócios. Nós queremos caminhar junto com o Senhor. Cumprir a verdade. Deixar que Jesus nos guie de forma que nós possamos nos lembrar de tudo que Ele passou por nós. Jesus, o Senhor é o nosso amigo, nosso mestre. Nunca nos esqueceremos do que o Senhor fez por nós. Nunca, nunca. O Senhor levou naquela cruz todos os nossos pecados, sarou todas as nossas enfermidades, e nós cremos e tomamos posse dessa palavra e te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Por isso nós estamos aqui. Que o teu precioso sangue cele a nossa vida agora, nessa hora, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, sela a nossa vida com o sangue de Cristo. Em nome de Jesus. Estamos aqui rendidas aos seus pés, entregues ao Senhor. Coloca sobre nós uma nova armadura nessa manhã.
armadura lavada no sangue de Cristo a nos blindar, em nome de Jesus. E toda flecha que vier em nossa direção vai bater em retirada, em nome do Senhor Jesus. Coloca sobre nós, meu Deus, o novo capacete da salvação, a couraça da justiça, cobrindo toda a dimensão dos nossos braços e mãos, o cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito, em nome de Jesus. Assim, Senhor, nós estamos debaixo do teu poder, revestidas do teu poder, da tua proteção, meu Pai. E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém, porque o Senhor está junto de nós. Tomamos posse dessa palavra e te agradecemos em nome de Jesus pela sua presença. Unidos aqui nós estamos, em nome de Jesus, para glorificar e exaltar o nome do Senhor nosso Deus e de Jesus Cristo. Toda honra e toda glória sempre será do Senhor nesse ministério. Assim eu oro, declaro e peço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe e tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Em nome de Jesus, até amanhã. Tchau.